Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes quando algumas pessoas recebem a notícia de que tem um câncer, as pessoas morrem ali naquela hora, elas acham que não tem mais chances, que tudo acabou, e eu quero mostrar que não é assim, tá? Bom, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Vera, eu tenho 61 anos e eu moro em Sete Lagoas, mas sou carioca. Pois bem, em 2010, minha filha me chamou para o Dia das Mães ser feito lá no Rio de Janeiro. E ela desde aquela época, em 2010, ela já morava em Sergipe, Aracaju. E havia uma dificuldade, sabe, de encontros, e ela conseguiu fazer esse encontro, mas lá no Rio de Janeiro. E eu saí daqui de Sete Lagoas, ela saiu de Sergipe e nos encontramos no Rio de Janeiro, onde acabou ela vendo eu, a mãe, e vendo a avó. E eu via minha mãe e via minha filha. Mas, chegando lá, a minha irmã me achou muito branca e me chamou para fazer uns exames de sangue. Pois bem, eu fiz esse exame de sangue e o resultado foi de que eu tinha uma coisa grave, mas a menina não sabia dizer o que. Então, nessa leva, a família voltou para Sete Lagoas, a minha filha também, e eu fiquei lá para me tratar. E corre daqui, corre dali, e os médicos me chamaram para fazer uma biópsia de medula. Eu fui para fazer essa biópsia de medula, aonde o médico detectou que eu tinha um linfoma muito grave, muito raro. E eu estava no último estágio da doença e que se eu tivesse ficado na minha cidade onde eu moro, aqui em Sete Lagoas, eu teria mais uma semana de vida, que eu ia entrar em coma e que eu ia morrer e ninguém ia ficar sabendo de quê. Isso para mim eu recebi na light, numa boa. A minha irmã ficou assim muito apavorada tal, mas a gente começou e eu perguntei, me troca em miúdos, o que é isso? Ele falou assim, você tem um linfoma. E eu perguntei, o que é esse linfoma? Ele falou assim, é um câncer no sangue. E eu perguntei, então isso é uma leucemia? E ele falou assim, não, linfoma é uma coisa e leucemia é outra. E eu perguntei, isso tem tratamento? Ele falou, tem. Nós temos que tirar o seu baço que está comendo todo o seu sangue. Meu baço já estava muito grande. Então eu falei assim, então vamos. Eu comecei com uma químio para poder diminuir o tamanho do baço, mas houve um problema no hospital onde eu estava me tratando, que era o Fundão, no Rio de Janeiro. O hospital deu uma tremidinha ali para poder desabar um pedaço que estava se deteriorando. Bom, mas aí, enquanto eu esperava tudo ser decidido, o meu baço voltou a crescer. Então eu ia da casa da minha mãe lá na emergência e eles me tratavam tal e coisa, até que o hospital começou a ter alguma atividade. E eu comecei a ir nos consultórios, eles me tratavam tal, e eu voltava para casa porque ainda não tinha como eu fazer essa cirurgia. E assim foi feito. Quando eu fui piorando, e aí até o dia que eu cheguei na emergência e não tive mais condições de ficar indo e vindo, e eles me internaram. Quando eles me internaram, eu tive que tomar 2 bolsas de sangue
todos os dias. E 1 hora ou 2 horas, já não me lembro mais, eles faziam um novo exame de sangue para ver se tinha ficado alguma coisa no meu organismo. E não ficava nada, eles hemolizavam, né? Virava nada, o meu baço comia tudo. E assim as coisas foram prosseguindo e há uma dificuldade muito grande em conseguir o meu sangue é raro, o meu sangue é A negativo, fenotipado. Mas Deus sempre me envolvendo e a gente foi conseguindo o sangue, muitos doadores, a minha irmã fez algumas correntes para poder conseguir doadores e as coisas foram prosseguindo. Até o dia em que o médico chegou na beira da minha cama, que isso foi um pedido meu quando ele descobriu a doença. Se tiver que falar alguma coisa, fala comigo primeiro. E depois vocês falam com os outros, mas primeiro comigo. Porque eu sou a doente. Então, se for detectada alguma coisa, eu quero saber primeiro. E assim foi feito. Ele chegou perto de mim e falou, olha, seus exames estão assim. Eu, quando fiz o meu exame de sangue lá atrás, para descobrir o que eu tinha uma coisa, os meus hematócritos, dizem que o mínimo do mínimo é 40, eu já estava com menos de 20. E quando o médico chegou perto da minha maca e falou, seus exames estão assim, e nós não temos mais o que fazer. A minha irmã desesperou e falou, doutor, quanto tempo de vida ela tem? E o doutor falou assim, nós não sabemos. Mas doutor, eu tenho que ter uma noção, porque a filha dela mora em Aracaju, o marido e o outro filho moram em Sete Lagoas, e eu tenho que ter uma posição. E ele falou assim, olha, você chama todo mundo, porque pode acontecer qualquer coisa. Porque no meu exame de sangue constava que meus hematócritos chegaram a 2. E aí ele já não sabia mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. E a minha irmã saiu correndo do quarto e foi para o corredor para chamar a família pelo telefone. E eu reuni forças, eu não sei de onde, e eu falei com o doutor, doutor, tem uma coisa errada. Eu não vou morrer agora. Deus tem muita coisa para fazer. Deus é um ser muito ocupado, pois dizem que não cai uma folha que Deus não tem ali em cima para poder dizer, pode cair. Uma folha. Olha, só a floresta amazônica é grande pra caramba. Imagina. E se eu tivesse que ter morrido, eu ia ter morrido lá atrás. Isso era os meus pensamentos, porque a minha fé é raciocinada. E eu pensava, não, tem alguma coisa me esperando, porque se eu tivesse que morrer, eu acho que Deus já tinha deixado eu morrer lá atrás, que o Senhor falou que eu só tinha 1 semana de vida, eu estava no último estágio da doença e eu ia morrer. Então, por que Deus ia fazer essa confusão, esse sair todo, eu tomar sangue de tanta gente, que você vê, eu tomava 2 bolsas de sangue todos os dias, para no final eu morrer? Não, tinha uma coisa me esperando, Deus não ia dar esse trabalho todo, fazer eu tomar sangue de tanta gente para agora eu morrer? Tem alguma coisa me esperando. E eu fiquei na minha, tranquilo, porque Deus sempre me abençoou de eu não ter uma dor. Isso é uma bênção de Deus. E o médico falou assim, então tá bom. O pessoal veio para despedir e tal, só que eu dei uma melhorada, não sei de onde nem porquê, mas eu dei uma melhorada. E aí o tempo passou mais um bocado e eu tornei a cair naqueles hematócritos de 2 e o médico tornou a chamar a família. Mas nessa segunda vez,
o médico chegou na porta do quarto, parou, pensou, isso de costas para mim. De repente, ele voltou e chegou na beirada da minha cama e falou assim: olha, você aqui não vai ter muita chance, ou você não tem chance nenhuma. Mas eu queria tentar um remédio que a gente só dá para quem faz hemodiálise. Eu não sei o nome do remédio, porque nesse tempo eu não me preocupava o que os médicos estavam fazendo ou não. Eu só fazia dar risada, eu sempre fui uma pessoa muito alegre e eu sou conhecida pelas minhas risadas, pelo meu bom humor, e assim eu vou levando a vida. E assim foi lá também. A gente dava risada no quarto, porque eu tinha que ter um acompanhante 24 horas. Então sempre eram meus dois irmãos, a minha irmã e o meu irmão. E a gente ria muito, porque eles também são muito alegres, a gente ria muito. E então, com isso ele falou assim: olha, você pode decidir se você quer tomar esse remédio ou não. A gente não sabe o que vai acontecer, porque nunca fizemos isso, mas é uma chance, é uma coisa nova. Eu falei assim: perfeitamente, eu quero sim. E aí ele saiu e o meu irmão, ele até falou com o meu irmão assim que na hora não tinha esse remédio lá no hospital, mas ele tinha no consultório dele, lá em Botafogo, se eu não me engano, era em Botafogo o consultório que ele tinha, que ele só tratava de estrangeiro. Ele era um médico, um hematologista de primeira classe. Houve até quem me dissesse que ele era considerado o segundo hematologista do Brasil. É uma das coisas que eu sempre falo, que é Deus, fazendo as coisas. Porque eu não tinha plano de saúde. Olha, se eu ficasse aqui em Sete Lagoas, só tinha uma semana de vida. Deus fez com que a minha filha me chamasse para o Rio de Janeiro quando ela só vinha para Sete Lagoas. De repente eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá e eu fiquei num hospital escola. Fui tratado por um hematologista que era considerado o segundo hematologista no Brasil, assim me disseram. Então, quer dizer, eu digo que isso é Deus tramando tudo. Então a gente está sempre na mão de Deus. É Ele quem manipula, é Ele quem faz tudo. E aí nessa hora o meu irmão foi lá no consultório dele, buscou esse remédio, porque ele falou: o hospital não tem, mas no meu laboratório tem. Alguém busca, você toma e depois o hospital me repõe esse remédio. Eu falei: perfeitamente, assim foi feito. E eu, a partir do momento que eu comecei a tomar o remédio, dentro de, vamos dizer, foram 72 horas depois, o remédio começou a fazer efeito. Aí eu tomava a bolsa de sangue e diz as enfermeiras que ficava um pontinho lá. Aí as enfermeiras: mas ficou muito pouco. O médico falou assim: de grão em grão a galinha enche o papo. E assim foi feito. Aí, um belo dia lá na frente, o médico me entra pelo meu quarto e fala assim: marquei sua cirurgia para amanhã. Eu: beleza. Aí nós fomos. Só que de noite me deu um febrão, um trem de louco, mas muito alto mesmo. Eu nunca vi um trem desse, mas a cama tremia. De tanto que eu tremia, a cama também se balançava. Aí quando cheguei, as médicas me dando remédio para febre, o remédio não fazia efeito. Aí quando chegou de manhã cedo, o médico chegou lá assim: mas Vera, o que aconteceu? Eu falei assim: eu não sei. Aí ele queria ver se davam remédio, as enfermeiras falaram: não, ela está sob efeito de remédio, os remédios não fazem efeito. E aí ele falou assim: vocês correm o corredor aí e busca o gelo que vocês acharem. Aí elas vieram com 2 bacias de gelo. Eles puseram gelo no meu pescoço, nas minhas axilas e nas minhas virilhas. E aí eles me embrulharam, passaram para outra máquina: você vai fazer a cirurgia assim. E eles abaixaram a minha febre no gelo. Eu já não tinha veia, eles faziam acessos para poder eu receber o sangue, receber os medicamentos, e não foi diferente
lá em cima na sala de cirurgias. Tiveram que fazer um acesso aqui no meu braço e fizeram. Eles tiraram um baço de 2,5 kg. Um baço pesa 300 gramas. Um baço, ele mede acho que 7 centímetros. O meu tava com 20. Já não me lembro mais. Eu sei que ele estava bem grande, para pesar 2,5 kg. Mas tirou, foi numa boa. Eu tive alta. Vim para casa da minha mãe, que até então se passaram 7 meses e eu tô indo e vindo no hospital para poder ver a recuperação e tal. Só depois é que eu vim para minha casa mesmo. Mas então, o que eu quero dizer é que, mesmo quando os exames dizem você não tem chance, mesmo quando os médicos falam que pode chamar a família, quem bate o martelo é Deus. E só Ele é quem determina se você vai morrer ou não. Então não se desesperem, mantenham a alegria dentro de vocês. Porque eu sempre fui muito alegre. Então quando você é alegre, alegria é uma coisa que você pode buscar. A fé é uma coisa que você também pode buscar. Eu não nasci assim, alegre. Tanto é que meus retratos de pequenininho eu era sempre sisuda. E o tempo foi passando e eu fui buscando a minha alegria. Não que as coisas sejam fáceis. A minha vida é muito difícil, sempre foi desde criança. Mas eu supero tudo com alegria. Eu rio da minha própria desgraça. Então, é ser assim. Mas vamos buscar, gente. Não fique triste porque aconteceu alguma coisa errada, porque não está dando certo, porque está difícil. Deixa, espera, porque Deus vai fazer alguma coisa. Então eu sempre busquei essa coisa de Deus e sempre fui olhando, porque eu era muito desesperada, porque eu achava, agora eu estou perdida, o que eu vou fazer agora? Agora não tem mais jeito e tal. E eu vi que no último minuto do segundo tempo acontecia alguma coisa que as coisas resolviam. Às vezes não era do jeito que eu queria, mas as coisas se resolviam. E eu comecei assim a perceber que tinha uma força ajudando. Aí eu parei e falei assim, não vou me preocupar dessa vez não. Eu vou ver o que vai acontecer. E no último minuto do segundo tempo, as coisas se resolviam. Se dava um jeito. Então, vamos pensar desse jeito. Eu estou fazendo esse vídeo, é para isso. As pessoas acordarem e dizerem, não, Deus está no comando de tudo. Alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. Mas eu tenho uma coisa que é a aceitação. Aceitação. Eu aceito tudo que vier. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. No meu câncer. Não tem problema. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque o máximo que pode acontecer é isso, eu morrer. Mas todo mundo vai morrer, meu Deus do céu. Então por que eu me desesperar? Não. Então vamos à luta. Vamos deixar, vamos crescer enquanto a gente está nesse período aqui que Deus nos deu para a gente poder crescer. É para isso. Sem medos. Com alegria. E vamos deixar o barco correr. Entendeu? A minha vida do câncer não parou aí. Ela continuou. Eu parei ali, eu tive alta, mas o meu câncer continuou. Eu continuo tendo recidivas, eu continuo fazendo quimioterapia, eu continuo. Hoje, nesse momento, eu estou aguardando para fazer novas quimioterapias. Mas nem por isso eu deixei de sorrir. E tem mais de um mês que eu estou esperando uma bolsa de sangue para eu fazer uma transfusão. E o sangue não apareceu porque tá difícil. O meu sangue é raro. Então ela resolveu fazer mais quimioterapia. Então vamos à quimioterapia. Mas com alegria. Sem se desesperar, porque quando o seu sentimento é de tristeza,
o organismo não reage. Vamos ser alegres. Vamos ser alegres. E vamos ser confiantes. Eu espero que isso tenha servido para as pessoas terem uma visão melhor das coisas. Muito obrigado.